Olá, vamos falar de investimentos. Então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. Nesses momentos aí de grande turbulência que o mercado vem passando aí por todos esses atropelos, né? E a bolsa uma hora sobe, daqui a pouco ela despenca. E aí a gente sente que tem muita gente aí que está aflita, né? Tá meio tensa com toda essa situação. Só que o que eu tenho a dizer é o seguinte: se você pegar e estudar o histórico da bolsa ao longo de toda a sua existência, vai ter diversos momentos de grande turbulência, diversos momentos de quedas, que a gente acha que é o fim do mundo, né? Tivemos isso lá em 2008, tivemos lá no governo Dilma, tivemos agora mais recentemente com a questão da pandemia, tivemos lá quando da delação, da questão do episódio lá do Joesley Batista com o presidente Michel Temer, enfim, diversos momentos a gente teve assim muita tensão na Bolsa, só que tudo isso com o tempo ele se corrige. Então é sempre assim, nesses momentos de turbulências fortes, o importante que é ter muita calma, muita paciência, esperar, né? Deixa o tempo passar para as coisas começarem a se corrigir. Bem como também nos momentos de euforia que a gente tem na Bolsa, tem que se ter muita calma também. Então tem momentos assim que a Bolsa parece que o céu é o limite e aí todo mundo fica eufórico, calma, né? Então a Bolsa ela exige muita frieza. Então para poder investir na Bolsa, por isso que até é um investimento de risco, porque também exige da gente muita cautela, muita tranquilidade. Agora, o importante é sempre assim, a questão da queda do valor das ações das empresas tem que ser analisado por diversos prismas. Em primeiro lugar, vamos começar, se a questão é a economia que está passando por momentos tensos e a bolsa despenca e as ações despencam, e aí você olha no balanço da empresa e fala assim: pô, mas espera aí, tá tudo bem com a empresa está indo bem. Então, ela com certeza brevemente irá se recuperar. O problema é quando você pega o balanço da empresa e olha que a situação está delicada, que a situação está muito complicada. Aí é preocupante. Então, o que a gente sempre tem que ter é verificar qual é a empresa que nós estamos investindo, como que está a sua situação econômica e financeira. E aí, naturalmente, que quando a gente traz as histórias aqui das empresas, as histórias é aquilo que eu sempre falo, a história, ela reflete o comportamento da empresa, a história reflete a cultura que vai sendo criada dentro da empresa, e essa cultura, ela não muda de uma hora para outra. A cultura é uma coisa que fica impregnada na ação da empresa. Se a empresa é ética desde o seu começo, ela será ética, ela continuará sendo ética. Se a empresa é muito atirada, né, desde o começo, com certeza ela vai continuar sendo uma empresa mais atirada, que se arrisca mais. Então, tudo isso aí a gente vai ver através da história da empresa, a gente analisa esse comportamento, e o comportamento ele acaba se refletindo nos números da empresa, né? Então, o importante sempre é justamente também analisar de onde que essa empresa vem, e aí com certeza você também vai conseguir pelo menos ter uma previsão para onde essa empresa vai. E a empresa que nós vamos trazer hoje aqui para vocês é a Even Construtora e Incorporadora SA. E a Even foi uma sugestão aqui de um inscrito nosso, do Marcelo Pacheco. Grande Marcelo Pacheco, muito obrigado aí pela confiança, muito obrigado pela sugestão, prazer poder lhe atender. E é um prazer atender a todos vocês aqui, à medida que vocês vão me mandando a sugestão, para mim é um prazer enorme, até porque a gente está aprendendo junto, a gente está conhecendo junto, então tem muitas empresas aqui que eu estou ficando surpreendido até com as histórias, né? E são empresas que vocês acabaram nos passando. Então, para mim é um prazer enorme poder atender a solicitação de vocês. E agora, atendendo então a solicitação lá do Marcelo Pacheco, vamos conhecer um pouquinho a respeito da Even Construtora e Incorporadora. Mas a Even, como que começa toda essa história? Ela começa lá no ano de 1974 com o surgimento de uma pequena construtora lá em São Paulo, a ABC Investimentos. E aí no ano de 1978, uma nova construtora também surge lá em São Paulo, pequenininha, do Carlos Terepins, a Terepins e Calili, né? E aí o que acontece? O Carlos Terepins, ele veio de uma família extremamente humilde, uma família simples, que veio morar em São Paulo. E ao morar em São Paulo passaram por diversas dificuldades, mas o Carlos Terepins conseguiu se formar em engenharia civil.
E aí, quando se forma engenharia civil, vamos montar uma construtora, mas com que recurso? Então, aquela construtora pequenininha, daí daqui a pouco junta mais alguns amigos e monta ali a construtora, né? E aí passa todo aquele período da década de 80, com um período inflacionário absurdo, sem crédito para casa própria. Então, a construtora ela vai passando por todas aquelas dificuldades. Aí você tem determinados momentos de euforia, como eu citei há pouco, né? Que acha que a construtora, que a construção civil vai explodir, daqui a pouco a coisa se retrai novamente, e assim foi a trajetória do Carlos Telepins com a Telepins e Kalil, e depois aí com a ABC Investimentos da mesma maneira. Em 2002, aí surge a ideia do Carlos Telepins de entrar em contato com a ABC Investimentos e resolverem fazer uma união das duas pequenas construtoras, né? Porque daí as duas pequenas se tornam pelo menos média ali, já com mais chance de competir. E aí a coisa foi indo, e aí quando fizeram essa união, daí mudaram o nome das duas construtoras, passou a ser Evin Construtora e Incorporadora. Aí na sequência, no ano de 2006, eles recebem um aporte de um fundo de investimento, até porque já em 2006 a construção civil começou a deslanchar no Brasil, né, até por causa da estabilidade econômica e também pela liberação de crédito, a construção civil começou a andar. E aí um fundo de investimento acaba aportando recursos na Evin, aí a Evin começa a dar um salto. Aí já no ano de 2007, acabam fazendo também o IPO, aí já se transforma numa sociedade anônima de capital aberto, e aí com mais dinheiro aí já começa todo o processo de expansão. Porém, chega no ano de 2008, aí vem aquela crise dos Estados Unidos, a bolha imobiliária americana, que acabou também afetando a economia brasileira. Aí pegou a Evin bem no momento que estava ali crescendo, né? E aí já deu mais um tropeção ali, mas aí acabaram fazendo uma joint venture com uma empresa lá do Rio Grande do Sul, com a Melnick Construções, né? E aí com a Melnick também faz uma joint venture, e aí a empresa, a Evin, começa a crescer, e aí ela começa a se espalhar. Já ela era de São Paulo, aí também vai para Porto Alegre, depois vai para o Rio de Janeiro, vai para Belo Horizonte e vai se espalhando. Chega no ano de 2016, aí esse fundo de investimentos ele acabou caindo fora, né? E aí no lugar dele entrou um outro fundo de investimentos chamado Nova Milano. A Nova Milano, que por sinal é do Alexandre Grendene, dono da Grendene, né? O Alexandre Grendene, que é dono dessa Nova Milano, acabou aportando capital e passou a ser o controlador. E aí, com a entrada do Grendene, apesar que o comando continuou com a Melnick, com o Leandro Melnick, aí com a entrada desse fundo, o Carlos Telepins acabou se retirando da sociedade e aí partiu para carreira solo, montando uma outra empresa no setor imobiliário, né? E aí agora na sequência a Evin passou por momentos difíceis, inclusive com um prejuízo que a gente vai ver aí na sequência, na análise de balanço, né? E agora mais recentemente teve também a questão da saída do Rio de Janeiro, então acabaram vendendo a operação no Rio de Janeiro e se concentrando mais em São Paulo e em Porto Alegre. Mas para a gente saber como que está a situação da Evin, trouxe para vocês aqui o balanço de 2018, 2019, 2020 e também do último trimestre agora, do terceiro trimestre do ano de 2021. Então vamos ver a Evin através dos números. Então vamos aos números. E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Evin Construtora Incorporadora S.A., referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020, e também as informações mais recentes da companhia apresentadas agora no dia 30 de setembro de 2021, que é o balanço do terceiro trimestre de 2021. Mas para que possamos entender o que é a empresa através dos seus números, vamos começar aqui com o total do ativo no ano de 2018, e esse total do ativo quer dizer o quê? Tudo aquilo que a empresa tem no seu patrimônio, todos os bens e direitos que estão dentro do patrimônio da empresa. E um que é dividido aqui em ativo não circulante, que é o capital fixo da empresa, e o ativo circulante, que é o capital de giro, né? Então nós temos aqui um ativo circulante de 3 bilhões e 826 milhões, o que representa 79% de tudo que a empresa possui. E esse capital de giro ele é formado aqui pelo caixa equivalente, que é o dinheiro que a empresa tem, 809 milhões, contas a receber 860 milhões e os estoques, que são os imóveis destinados à venda, com 2 bilhões 113 milhões de reais. Então pode observar aqui que esse 43,7% quer dizer o quê?
que 43,7% do que a empresa tem são imóveis destinados à venda, né? Já indo para o ano de 2019, temos aqui um ativo total de 4 bilhões 983 e o capital giro ele apresenta um pequeno recuo, fechando em 3 bilhões 550 milhões de reais, 71,2% agora de representatividade. Aumenta um pouco o volume de dinheiro em caixa, 931 milhões, porém uma queda no contas a receber e também uma queda aqui nos estoques que fecharam agora com 1 bilhão 885 milhões. Indo para o ano de 2020, a empresa cresce mais um pouquinho seu tamanho, 5 bilhões 176 milhões, e o capital giro vai para 3 bilhões 798 milhões, uma melhora fechando agora em 73,4%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 1 bilhão 288 milhões de reais em caixa que a empresa tinha no dia 31 de dezembro de 2020. Os contas a receber permanecem aqui estáveis com 664 milhões e o estoque diminui mais um pouquinho para 1 bilhão 724 milhões. Indo para setembro de 2021, a empresa aumenta o seu tamanho para 5 bilhões 867 milhões, o capital giro dá um salto aqui para 4 bilhões 553 milhões, 77,6% de representatividade. Fechou agora com 1 bilhão 113 milhões em dinheiro em caixa, banco aplicação, 785 milhões em contas a receber e os estoques, né, que são os imóveis destinados à venda, aumentou aqui, foi para 2 bilhões 507 milhões. Então, ao analisarmos aqui o capital giro, ele vinha com 79, apresenta uma queda, já se recupera, já está de volta no 77,6%. E o importante é que o capital giro, quanto maior, melhor, porque é ele que faz parte dos recursos, né? Ele que são os recursos que fazem com que a empresa possa se movimentar. Já no endividamento, nós temos aqui passivo circulante e dívidas de curto prazo, passivo não circulante e dívidas de longo prazo e o total do endividamento, 3 bilhões e 33 milhões, 7% de tudo aquilo que a empresa possuía. Já no ano de 2019, o endividamento ele sobe aqui em valores nominais para 3 bilhões e 106, porém o seu peso permanece estável aqui em 62%. Já para 2020, o endividamento ele recua para 2 bilhões e 695 milhões e agora o peso da dívida é de apenas 52,1%, quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 52,1%. E já no ano de 2021, em setembro, o endividamento volta a subir com 3 bilhões 291 milhões, 56,1%. Então, o endividamento que era 62, permanece 62, cai para 52 e agora sobe para 56%. Então, o endividamento é estável da empresa. Vamos ver agora, através dos números, como que foram os resultados que a empresa apresentou ao longo de todo esse período analisado. Em 2018, um faturamento de 1 bilhão 474 milhões. Em 2019, o faturamento aumenta para 1 bilhão 845 milhões. Em 2020, recua para 1 bilhão 671. E agora, em setembro, já acumula até setembro 1 bilhão 732 milhões de faturamento, o que nos projeta aí um faturamento de pelo menos uns 2 bilhões e 200, 2 e 300 nesse ano de 2021. Então o faturamento ele vinha crescendo, no ano da pandemia deu uma caída que não tão grande, mas apresentou uma queda e agora já se recupera e recupera bem, né, durante esse ano de 2021. Agora vamos ver o resultado, né, o lucro que a empresa teve. Em 2018, ela vinha com prejuízo de 140 milhões de reais. Para 2019, aí ela já apresenta um lucro, aqui resultado do exercício 192 milhões, aí ela teve um resultado negativo de operações descontinuadas de 49 milhões, fazendo com que o lucro recuasse para 142 milhões. Em 2020, também o lucro que a empresa vinha apresentando, 253 milhões, porém também teve aqui resultado das operações descontinuadas de 199 milhões, negativo, fazendo com que o lucro reduzisse para 53 milhões. E o que é esse resultado das operações descontinuadas? Aqui é justamente aquilo que a gente citou da desativação da operação no Rio de Janeiro, né? Então a empresa se desfez, está se desfazendo das suas operações no Rio de Janeiro e aí, consequentemente, lançou o resultado negativo das operações descontinuadas. Já para 2021, aí nós temos agora um lucro de 221 milhões e apenas um resquício aqui das operações descontinuadas,
fazendo com que o lucro permanecesse, então, em 221 milhões de reais. Então, esse ano aqui está sendo um ano maravilhoso para a Even, né? Tanto em termos de capital de giro, que melhorou bastante, em termos de endividamento, que apesar da elevação, ele continua abaixo do que vinha normalmente apresentando a companhia, em termos de faturamento, que vai ser um ano maravilhoso aqui para a empresa, e também em termos de lucro aqui, que até setembro já acumula 221 milhões de lucro. E falando nos resultados, trago para vocês aqui alguns gráficos, mostrando aqui a liquidez. A liquidez, o que ela vai nos mostrar? A capacidade de pagamento, como que está de perto, né, a situação financeira da empresa, se ela consegue pagar suas dívidas, se ela trabalha com folga financeira, se ela trabalha apertada, enfim. É isso que a gente consegue enxergar através da liquidez. Começando pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento curto, médio e longo prazo. Ela começa no ano de 2018 com 1,58, praticamente estável em 2019, 1,59, aí ela sobe em 2020 para 1,91 e agora em 2021 fecha com 1,77. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa já dispõe de R$1,77. Paga e sobra bem, né? Então, mostrando que no longo prazo não terá dificuldade financeira. Já a liquidez corrente mede agora o curto prazo, no ano. A empresa consegue pagar suas dívidas? Então ele sai com um índice de 2,55, aumenta para 2,65, recua para 2,30 e agora fecha 2021 em setembro com R$2. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no ano, ela tem R$2. Paga e sobra bastante. Então, financeiramente, a empresa não tem problemas. Ela tem uma situação financeira extremamente confortável. Já nesse outro gráfico, trago para vocês o que é o endividamento, para a gente analisar o comportamento da dívida e o tamanho da dívida. Ela sai com 62,6% em 2018, 62,3% em 2019, 52,1%, aí uma queda no ano de 2020 e agora 56,1%. Isso quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 56%, portanto a dívida extremamente controlada. E agora fechando aqui os índices de rentabilidade. A rentabilidade é o que ela ganha em relação ao que ela vende, o que ela ganha em relação ao que ela investe, o que ela ganha em relação ao capital posto pelos acionistas, que é a rentabilidade do PL. Então vamos começando aqui pela margem líquida. A margem líquida, o que ela ganha em relação àquilo que ela fatura. No ano de 2018, ela fechou com uma margem negativa de 9,5%. Já para 2019, aí reverteu e passou a trabalhar com uma margem positiva de 7,7%. Em 2020, 3,2%, naturalmente que aqui a gente está falando da margem final, né, incluindo ali os resultados das operações descontinuadas, e fecha agora em setembro de 2021 com uma margem maravilhosa, 12,7%. De tudo aquilo que ela fatura, de tudo aquilo que ela vende, sobra limpo para a empresa 12,7%. Nas outras três barrinhas que nós temos ali, eles tratam da rentabilidade do ativo, que é o retorno sobre o investimento feito. Todo ativo da empresa são valores que são postos dentro do ativo, bens e direitos, que naturalmente que tudo que você coloca no ativo é para trazer resultados para a empresa. Então a rentabilidade do ativo vai medir qual o resultado que trouxe. No ano de 2018, até em função do prejuízo, essa rentabilidade do ativo fechou negativo em 2,90%. Já no ano de 2019, reverteu 2,8% positivo. E agora, em 2020, fechou com 1% de retorno sobre ativo. E fechando a rentabilidade do PL, que é a rentabilidade do acionista, devido até ao prejuízo ocorrido em 2018, os acionistas perderam 7,8%, né, através do prejuízo em relação ao capital posto dentro da companhia. Já no ano de 2019, aí reverteu 7,6% positivo e em 2020, 3,2% positivo também. Isso quer dizer, em relação aos investimentos feitos pelos acionistas, através dos lucros gerados pela companhia, os acionistas tiveram ganho de 3,2%. E agora, fechando aqui, também eu trago para vocês o comportamento da ação, como que a ação da Even 3, né, vem se comportando no período dos últimos 5 anos. Então esse aqui é um print lá da tela do Google, né? Então você digita lá no Google qual é o papel que você quer ver, né? Qual é o ticket que você quer analisar, e aí ele já te dá o gráfico aí, coloquei aqui os 5 anos, né? Então, durante esses 5 anos, começando lá pelo finalzinho de 2016, a ação ela vinha com valor ali em torno de R$ 3,50.
Aí ela sobe ali e fica girando entre R$ 4 e R$ 5 durante todo o ano de 2017 até o ano de 2018. 2018 ali apresenta uma pequena queda, volta a trabalhar entre R$ 3 e R$ 4, e aí a ação ela dá aquela disparada, né? E olha só aquele pico que ela dá, e esse pico é bem no começo lá de 2020, quando as ações chegaram a valer R$ 18, cada ação da EV valia R$ 18. Porém, com a chegada da pandemia, aquela queda brusca que vocês estão vendo ali, é em função justamente lá do mês de março de 2020, quando vem a pandemia. Aí o valor da ação, ele já despenca lá de volta lá para a faixa dos R$ 6. Mas ele fica pouco tempo trafegando ali em R$ 6 e já volta a subir novamente, chegando a R$ 13, R$ 14 o valor de cada ação, e isso já lá por volta de julho de 2020. Só que daí ela não se sustenta e ela vem caindo, né? Gradativamente ela vem caindo, nada de assustador, assim, de significativo, uma queda significativa, mas enfim, é uma queda contínua que a empresa vem apresentando. E fechando agora, no começo de dezembro de 2021, trafegando ali em torno de R$ 6,40, R$ 6,50 é o valor de cada ação da Even no mercado. Hoje, se você for comprar as ações da Even, elas vão estar mais ou menos dentro desse valor. Então, por aqui a gente também consegue observar qual o valor mais alto que a ação já teve, qual o valor mais baixo, até para você saber qual é o momento de entrada ou não, né, de uma ação. E aí também aproveito e trago ali para vocês embaixo o valor patrimonial, né? Quanto que vale cada ação patrimonialmente, R$ 8,45. Isso quer dizer que as ações da Even hoje no mercado, elas estão valendo menos do que o valor patrimonial da empresa. Então a empresa, em termos de valor patrimonial, cada ação vale R$ 8,45, em termos de valor de mercado, R$ 6,40, R$ 6,50. Está aí o comportamento da ação da Even ao longo dos últimos 5 anos. Tá, então, mais uma empresa analisada. Agora conhecemos o que é a Even Construtora e Incorporadora S.A., né, que é um dos grandes nomes aí da construção civil, principalmente lá em São Paulo e no Rio Grande do Sul, né? Então, a partir de agora, a gente já sabe o que é a Even, já sabe como é que está a sua situação econômica e financeira. E você que investe em ações, você que pretende investir em ações, hoje a gente vai ver momentos assim fantásticos para a entrada, né? Então hoje talvez para você vender suas ações esteja meio perigoso, né? Mas agora para comprar ações, para começar a investir, porque a ideia é sempre assim, para investir você tem que esperar um momento de baixa para poder entrar. E se tiver que sair, tem que esperar um momento de alta para poder sair, né? E aí, naturalmente, que tudo isso requer paciência, requer tempo, pode levar uma semana, pode levar um mês, e pode levar um ano, pode levar 2 anos. Por isso que o investimento em ações é uma coisa que eu sempre falo, é longo prazo. Então, quando você entra no mercado de ações, você não pode pensar no mês que vem, você já tem que pensar daqui a 2 anos, 3 anos. Pode ser que no mês que vem a coisa já realize o seu objetivo, como pode ser que não. Então, tem que ter muita calma, muita paciência. Mas o importante é que na hora de escolher a empresa, entenda, conheça o que é essa empresa, qual o seu ramo de atividade, como que esse mercado está se desenvolvendo, como que essa empresa vem sendo administrada, como que está a sua situação financeira, como que está seu endividamento, como que está a sua lucratividade, sua rentabilidade, né? Porque o importante é que na hora de comprar ações você está entrando sócio de alguém. E aí a gente tem que saber com quem estamos nos associando e quais os resultados que essa empresa pode nos trazer. E aí com isso a gente minimiza os riscos e tenta potencializar as probabilidades de ganho. E consequentemente vamos construindo o nosso patrimônio passo a passo, devagar, até chegar num determinado momento que o nosso patrimônio está mais robusto um pouquinho, e aí ele passa a nos dar uma tranquilidade financeira, porque o importante do investimento é justamente para que você possa ter uma vida cada vez melhor e uma vida cada vez mais digna de forma honesta. Esse que é o objetivo também aqui do canal, passar essas informações para tentar lhe subsidiar, né, de conhecimentos para tomar decisões de forma mais consciente. Dito isso, bons investimentos para vocês!